Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Pedro, sou Pedro Vinícius, né? Aqui, eu e o Pedro Henrique, fiz essa piada besta aqui de professor, só para tentar descontrair. Vou falar um pouco de função modular e equações modulares. E o Pedro Henrique, né? Ele vai falar um pouco sobre as inequações e inequações modulares. Então, vamos dar início aqui à nossa aula. E para introduzir, a gente tem que saber sempre do que a gente está tratando quando a gente vai estudar na matemática, né? Obviamente. Então, do que se trata o módulo e o que é a sua aplicação? Tá? Do que se trata? O módulo, você tem que ter em mente que o módulo é um valor absoluto de um determinado número x. Um valor absoluto, o que é que vem na cabeça de vocês? Que ele vai ser sempre positivo. Desse jeito, a gente pode considerar o módulo como uma distância sempre positiva de um número x em questão até o zero, certo? É muito importante que vocês tenham isso em mente assim na cabeça, pá, o que é o módulo? O módulo ele é uma distância sempre positiva de um número x que a gente está tratando até o zero. Repetindo, o módulo ele é a distância sempre positiva do número x em questão até o zero, beleza? E como toda função, toda parte da matemática, a gente vai tratar de comportamentos, características e definições estabelecidas que são regradas através da função modular, né? Da mesma forma que a gente viu funções de segundo grau, que a gente viu funções afins, e etc. O que é a sua aplicação, né? Como falado, o módulo ele pode ser entendido como uma distância de um referido número x até o seu zero. E tendo em mente que a escrita do módulo e sua representação é módulo de x igual a um módulo, de fato, de x, certo? Então vamos fazer os seguintes exemplos para cada valor de x, que é 2, 4, 6, menos 2, menos 4, menos 6. Né? No caso, módulo de 2, módulo de 4, módulo de 6, módulo de menos 2, módulo de menos 4 e módulo de menos 6. Aqui a gente tem um eixo cartesiano, aqui um plano cartesiano com os eixos x, eixo y e eixo x, beleza? Então, seja x igual a 2, e, portanto, como a gente sabe da representação, módulo de x igual a módulo de 2. Primeira coisa que a gente tem que pensar para entender o módulo, onde é que está x igual a 2? O que seria? Nosso x é 2. O que é isso? Onde é que está x igual a 2? X igual a 2 está aqui, ó. Aqui é o eixo do x. E aqui está o 2. Então, aqui tem x igual a 2. Beleza? E o que é o módulo mesmo? O módulo é uma distância sempre positiva de um referido número x até o zero. Ou seja, qual é a sua distância de 2 para 0? O módulo de x, que é o módulo de 2, vai ser essa distância aqui, que vai ser 2. Porque aqui você sai caminhando de 0, mais ou menos aqui passa pelo 1, e aqui você chega no 2. Então, essa distância é igual a 2, então o módulo de 2 é igual a 2. Vamos fazer o exemplo para o 4? Onde é que está x igual a 4? Aqui está o eixo x. E aqui está o 4. Então, x igual a 4, ele está aqui, ó. E o que é o módulo? O módulo é uma distância sempre positiva de um referido número até o zero. Ou seja, qual é a distância de 4 até zero? Vai ser essa distância aqui, verde, que vai ser igual a 4, de fato. E para x igual a 6, a gente vai ter que, onde é que está o x igual a 6? Aqui. E qual é a distância dele para o zero? Ou seja, o seu módulo vai ser essa distância aqui. Tranquilo? Agora a gente vai começar a falar de valores de x negativos, né? Onde é que está x igual a menos 2? Se aqui está o eixo do x, aqui a gente tem 2, 4, 6, né? E para cá a gente tem menos 2, menos 4, menos 6. Então, x igual a menos 2, ele está aqui, ó. É esse ponto aqui, x igual a menos 2. Onde é que ele está? Aqui, ó, circulado de vermelho. Apesar da minha camisa ser de um time azul, né? O vermelho não é nossa preferência, mas fica mais destacado aqui. Qual é a sua distância para zero, ou seja, para a origem do gráfico? Vai ser essa distância aqui, ó, que a gente vai de 0 até a menos 2. Por mais que a gente esteja tratando de um valor negativo de x, essa distância ela é um valor absoluto e sempre positivo, como módulo. Então, por mais que a gente saia de 0 e vá para menos 2, essa distância aqui ela continua sendo 2. Por exemplo, você está na sua casa e você vai para a casa de um amiguinho, de um familiar, de um parente, você tem uma distância, por exemplo, é 500 metros da minha casa. Não importa se você vai para norte, se você vai para sul, se você vai para leste, se você vai para oeste. A distância sendo 500 metros, é 500 metros. Não importa o rumo que você vai tomar. Então, mesmo que a gente trate de valores negativos, essa distância aqui ela é um valor absoluto, como falei, valor absoluto, e o quê?
sempre positivo. Agora, o valor para x igual a menos 4, né? Mesmo processo do anterior. Onde é que está x igual a menos 4? Aqui está o eixo do x, e aqui está o ponto x igual a menos 4. Então, aqui está o x igual a menos 4 e aqui está o zero. E qual é a sua distância? Ou seja, qual é o seu módulo? Vai ser sair daqui do zero e caminhando, passa pelo menos 2 e chega no menos 4. X igual a menos 6, da mesma forma, onde é que está x igual a menos 6? Está aqui, ó. E essa distância vai ser sair do zero, passa pelo menos 2, passa pelo menos 4 e chega no menos 6. Essa distância, não importa se você vai para norte, para sul, para leste, para oeste, é 6. Beleza? Agora a gente vai falar aqui da função modular, seus comportamentos, seus gráficos, suas aplicações e suas características. Né? Toda função possui comportamento, gráficos, aplicações e características. Isso são coisas importantíssimas que vocês vão... Eu acho que é a parte mais importante de cada função que a gente tem que pegar, né? Que são os comportamentos e os seus gráficos. E além das características, né? Cai muita coisa no Enem sobre gráficos, sobre comportamento e características, né? Definimos, então, a função f de x, que é y, né? Y igual a módulo de x, que é igual a f de x. E a função modular, uma coisa que vocês têm que aprender assim sobre a função modular, ela sempre é dada em sentenças. O que seriam essas sentenças? Nós vamos ver agora posteriormente o que seriam essas sentenças. Por exemplo, aqui eu tenho a função f de x igual a módulo de x. Parece difícil, né? Parece, o professor agora complicou, estragou minha vida, porque eu não sei mais o que é módulo. Para mim, módulo de x é igual a x, e agora eu sei que é x ou menos x, quando x é maior ou igual a zero, quando x é menor que zero. O que foi que esse cara fez que eu não entendi nada? Vamos com calma. O módulo de x ele vai ser dividido em duas sentenças, certo? Ele vai ser igual a x quando x for maior ou igual a zero. E vai ser igual a menos x quando x for menor que zero. Vocês vão entender agora nos próximos dois exemplos do que é que eu estou falando. Por exemplo, f de 6 é o módulo de 6. Isso daqui vai ser igual ao próprio x, né? O nosso x é 6, então isso daqui vai ser igual a 6. Por quê? Porque 6 ele é maior ou igual a zero aqui, ó. Ele é um valor maior que zero. Então, o nosso f de x, f de 6 é igual a 6. Agora, quando a gente fala do menos 6, f de menos 6, porque isso daqui parece muito complicado. Quando eu fui aprender função modular, eu confesso a vocês, isso daqui não entrava na minha cabeça e não fazia sentido. Mas aí depois eu parei para pensar e acabou fazendo sentido, né? Como a matemática é, tudo que a gente vê de primeira nada faz sentido, não sabe do que trata, mas se a gente parando, olhando com calma, a gente percebe que a gente chega lá. Quando a gente for falar do f de menos 6 e aplicar o módulo de menos 6, nada mais é que a gente pegar esse valor que está aqui e jogar aqui, ó. Como o menos 6 ele é um valor menor que zero, porque ele é negativo, a gente vai escrever menos, abre parênteses, menos 6. Quando a gente fizer menos com menos, isso daqui dá mais. E é por isso que o valor, mesmo que você trate de um valor negativo do módulo, dentro do módulo, ele vai ser positivo, porque você vai estar fazendo menos com menos, que na regra vai dar mais. Tranquilo? Agora a gente vai falar das propriedades do módulo. Né? A função modular, ela, como todas as outras funções, seja função quadrática, seja função afim, função constante, função polinomial, ela vai ter suas propriedades todas bem definidas. Né? As propriedades da função elas são regras, e regras a gente faz o quê? A gente segue. A gente só segue. Para qualquer valor de x na função modular f de x, esse valor será exatamente igual ao seu oposto. Né? Ou seja, módulo de x ele é igual ao módulo de menos x. A gente acabou de ver isso, de fato, que foi o módulo de 6 sendo igual ao módulo de menos 6. Né? Então, nada mais é que essa proposição. Se a gente tiver um produto dentro do módulo, a gente pode separar esse produto e o resultado permanecerá igual. Ou seja, o módulo de A vezes B, considerando aqui A e B números, né? Números fictícios aqui na nossa cabeça, você pode imaginar qualquer número aí, vai ser exatamente igual ao módulo de A vezes o módulo de B. Nenhum segredo. E se no x da função a gente tiver um x ao quadrado, a gente pode retirar esse quadrado do módulo e o resultado será exatamente igual. Isso decorre também da propriedade anterior, porque quando a gente eleva um número aqui ao quadrado, a gente nada mais está fazendo que multiplicar ele por ele mesmo, né? Ou seja, isso daqui é a mesma coisa que escrever x vezes x, certo? Então, por essa propriedade aqui de cima, o resultado fica igual, não tem problema. E o módulo da soma ele é menor ou igual à soma dos módulos. Isso parece meio complicado, mas na verdade não é. Só está dizendo que se a gente tem dois números aqui, A mais B, se a gente separar o módulo, fizer módulo de A mais módulo de B, esse resultado obrigatoriamente vai ser menor ou igual, tem que lembrar desse ou igual, que às vezes a gente se confunde um pouco só com o menor, mas é menor ou igual
ao módulo de A mais o módulo de B. Isso vai ajudar vocês muito a fazer questões de inequações, questões de equações modulares, e às vezes até algumas questões do Enem. Agora a gente vai falar sobre o domínio da função modular, que são todos os números reais. O que é que eu estou dizendo quando o domínio da função modular são todos os números reais? Todos os números reais é qualquer número que você pensar na cabeça. Pensa no número, qualquer número. Esse valor é válido para a função modular. Pode ser um número absurdamente grande, pode ser um número absurdamente pequeno. Ele funciona na função modular. Tranquilo? Então, qualquer número que você pensar, ele existe na função modular. E a imagem, o que é a imagem? O domínio são os valores de x, certo? A imagem nada mais é que os valores de f de x, ou seja, se a gente bota módulo de menos 2, ou seja, quem foi o valor de x do domínio que a gente usou? Menos 2. E qual a imagem dessa função? A imagem vai ser o resultado de módulo de menos 2, que vai ser 2. Então, a imagem são todos os números reais positivos, porque, como a gente falou, até por propriedades e definições, a função modular ela não admite nenhum valor negativo. Sempre que a gente colocar um valor, ele pode ser negativo, ela vai retornar um valor positivo, certo? E, portanto, em decorrência da última proposição, não existe nenhum valor de x aplicado a f de x igual a módulo de x, em que f de x seja um valor negativo. Beleza? Agora a gente vai falar um pouco do gráfico, né? Tão importante que a gente fala assim de gráfico, às vezes parece chato que a gente fala de gráficos de função quadráticas, gráficos de função afim, mas é importante, acreditem, funções trigonométricas, tudo. Gráfico é uma parte que, se a gente souber interpretar, vai ajudar a gente com tanta questão no Enem, matemática, geografia, física, é algo assim que vale a pena, né? Então, por isso que a gente reforça sempre aqui. Considerando os pontos que usamos anteriormente para entender o significado do módulo, que são os pontos x igual a 2, x igual a 4, 6, menos 2, menos 4, menos 6, e os seus módulos, né, o valor de y, de f de x, que é módulo de 2, módulo de 4, módulo de 6, módulo de menos 2, módulo de menos 4, módulo de menos 6. A gente tem os valores de x, né, os pontos x, 2, 4, 6, menos 2, menos 4, menos 6. Aplicando aqui f de x igual ao módulo de x, f de 2 é igual ao módulo de 2, que é igual a 2, f de 4 é igual ao módulo de 4, que é igual a 4, e assim sucessivamente, né? A gente tem esses valores de y aqui, a nossa imagem. Domínio, imagem, tá? Que vai ser 2, 4, 6 e 2, 4, 6. Quando a gente for aplicar um gráfico, que a gente pegar esses pares ordenados, que vai estar aqui nessa tabela, que é os pontos A, B, C, D, E e F, sendo o ponto A, o ponto x igual a 2, y igual a 2, o ponto B, x igual a 4, y igual a 4, ponto C, x igual a 6, y igual a 6, ponto D, x igual a menos 2, y igual a 2, ponto E, x igual a menos 4, y igual a 4, ponto F, x igual a menos 6, y igual a 6. Quando a gente aplicar no gráfico, vocês vão ver o quê? O ponto A, onde é que ele está? Aqui é o ponto x igual a 2, y igual a 2. O ponto B, x igual a 4, y igual a 4. O ponto C, x igual a 6, y igual a 6. O ponto D aqui, que é x igual a menos 2, você percebe que ele está aqui, ó. E o y, 2. Porque a imagem é sempre positiva. Você vê que não tem nenhum valor negativo aqui, ó. O ponto x igual a menos 4. Está aqui, ó. Y igual a 4. Ponto x igual a menos 6. E y igual a 6. No gráfico da função modular, ela pode ser afetada por dois tipos de efeitos diferentes, que são efeitos de translação, e pode ser translação vertical ou translação horizontal. Tranquilo? Na translação vertical, o que é que ocorre? Quando a gente tem, por exemplo, f de x igual ao módulo de x, e fora desse módulo, a gente vai ter uma constante aqui, um outro valor, afetando essa função f de x. Então, a gente vai ter essa translação aqui, ó. Esse valor ele pode ser, por exemplo, 2, mais ou menos 2. Quando a gente tiver um valor de mais 2, a gente vai ver aqui que a nossa função f de x aqui, ó, que vai ser essa vermelha, ela vai subir, aqui é a origem, ela vai subir para o y igual a 2. Ela vai cortar o eixo y aqui em y igual a 2. Isso quando esse valor for positivo, fora do módulo. E quando esse valor for negativo, ela vai descer 2 aqui, ó, 2 unidades do eixo y. Ela vai estar passando por aqui, ó. Certo? Na translação horizontal, esse efeito ocorre quando a gente tem algo afetando dentro do módulo. Não é só mais x, pode ser uma constante afetando dentro do módulo. Aí, a gente vai, como dentro do módulo a gente não pode ter valores negativos, então não tem como a gente passar para a parte de baixo do y aqui, ó. Então, ela afeta lateralmente aqui a nossa função, ó. Tá vendo?
Quando esse valor aqui é positivo, a gente desloca para a direita. Quando esse valor aqui é negativo, a gente desloca para a esquerda, o valor de A, né? Tranquilo? E agora vamos falar um pouco das equações modulares. Nas equações modulares, a gente tem sempre em mãos para tratar funções compostas, né? E essas funções compostas, elas seriam do tipo f de g de x. O que seria uma função composta f de g de x? A função composta f de g de x nada mais é que uma função f de x que vai ser o nosso módulo, e dentro dela a gente tem outros tipos de funções, por exemplo, equações de segundo grau dentro do módulo. A gente tem uma composição de funções. Equações normais dentro do módulo, a gente tem composições de funções. E como é que a gente vai identificar isso? Por exemplo, exemplo 1. A gente tem uma equação aqui de primeiro grau dentro do nosso módulo. Não deixa de ser uma função afim dentro da função modular. Aqui é a mesma coisa, aí a igualdade do outro lado é que muda, então o nosso resultado vai ser diferente. E aqui uma função de segundo grau dentro da função modular. Essas são funções compostas, entendeu? E aí a gente vai resolver esses 3 exercícios para fixar bem essas ideias na cabeça e o método de resolução. No exemplo 1, o primeiro passo que a gente vai seguir é sempre analisar a equação dentro do módulo e como é que a gente vai fazer essa análise. Porque a gente aprendeu sobre as sentenças da função modular, porque toda função modular é dada por sentenças. E x mais 1, pela sentença definida do módulo, nós temos que o f de x igual ao módulo de x vai ser igual a x mais 1, quando x mais 1 for maior ou igual a zero, e menos x mais 1 igual a x mais 1 quando for menor que zero. Esse módulo de x aqui é módulo de x mais 1, tá? Perdão. O segundo passo, escrever as equações. Quando a gente for escrever as equações, a gente vai escrever essa equação aqui para valores maiores ou igual a zero, e essa equação aqui para valores menores que zero. Então, a gente vai ter x mais 1 igual a 4, porque a gente tem uma igualdade aqui em cima, não pode esquecer dessa igualdade aqui. Que a gente manipulando, esse 1 vai passar para o negativo e a gente vai tornar x igual a 3, certo? A equação 2 vai ser menos x mais 1 igual a 4. A gente vai ter menos x menos 1 igual a 4. E menos x é igual a 4 mais 1, porque esse menos 1 aqui vai passar positivo para esse lado aqui, ó. E vai ficar 4 mais 1, e o nosso x é igual a menos 5, né? Porque esse menos aqui vai passar para lá, porque a incógnita não pode ser negativa. E a nossa solução vai ser S, conjunto de solução, igual a menos 5 e 3. Beleza? Agora, no exemplo 2, né? A gente vai fazer a mesma análise que a questão anterior para as sentenças, porque a equação dentro do módulo é igual. Só que a gente tem uma igualdade diferente. E aí, o primeiro passo é analisar a equação dentro do módulo. Aqui, novamente, é x mais 1, tá? Mais uma vez, perdão pelo erro. A gente vai ter que x mais 1 é igual a x mais 1, quando x mais 1 for maior ou igual a zero, e menos x mais 1 quando x mais 1 for menor que zero. O segundo passo, né, como a gente viu, vai ser escrever as equações, que a primeira vai ser x mais 1 igual a 2x menos 1, nunca esquecendo dessa igualdade. Esse 2x vai passar para cá e esse 1 vai passar para lá. Ele vem para cá negativo e esse 1 vai para lá negativo também. Então, a gente fica com menos x igual a menos 2 e a nossa primeira solução é x igual a 2. A nossa segunda vai ser menos x mais 1 igual a 2x menos 1. Esse menos x, esse x fica negativo, esse 1 também fica negativo e a igualdade, né? 2x menos 1. Aí esse 2x passa para cá negativo, esse passa para lá positivo, perceba que isso daqui vai dar zero, e a gente vai ter que x é igual a zero, a nossa segunda solução, e o nosso conjunto de solução fica 0 e 2. Agora, parece um pouco mais complicado esse exemplo 3, porque envolve uma equação de segundo grau, né? Mas vocês vão perceber que não, que é tranquilo, não é um bicho de 7 cabeças. Primeiro passo, como sempre, analisar a equação dentro do módulo. X mais 1, pela sentença definida do módulo, teremos, eita, aqui essa equação do segundo grau também, tá? X mais 1 é x ao quadrado menos 5x mais 8. E aí aqui também a mesma coisa. O importante é que vocês entendam essa parte aqui, ó, quando a gente for fazer as análises. A gente vai ter que a nossa f de x, a nossa equação, vai ser ela mesma, quando essa equação for maior que zero, maior ou igual a zero. E essa equação aqui vai ser menos ela mesma, quando essa equação aqui for menor que zero. E o segundo passo é escrever nossas equações. A primeira fica x ao quadrado menos 5x mais 8 igual a 2. E esse 2 vai passar para cá negativo e subtrair com esse 8. Então, a gente tem x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Quando a gente tem uma função do segundo grau, o que é que a gente faz? Normalmente, a gente tem que fazer o quê? Calcular o delta. Calculando o delta, a gente tem que menos 5, quem é o delta, né? O delta é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Quem é nosso b aqui? Nosso b é menos 5.
Aí menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes que é o nosso A é 1 aqui, e o 6 é o nosso C aqui, ó. Então a gente tem que 25 daqui vai ser menos 24. E o nosso delta vai ser igual a 1. Beleza? Pegando a segunda equação, a gente tem menos essa equação aqui, quando ela for menor que zero. Fazendo o ajuste dos sinais, né? Porque aqui tem um menos, então vai ficar menos x ao quadrado. Menos com menos, mais 5x. Menos 8. E esse 2 vai passar aqui negativo para juntar com esse menos 8. Então, a gente tem menos x ao quadrado, mais 5x, menos 10. O segundo delta, né, dessa função aqui, vai ser delta igual a 5 ao quadrado, que é o nosso b, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes menos 10, que é o nosso C. Isso vai ser igual a 25 menos 40, que vai dar menos 15. Só que o que acontece? Quando delta é maior que zero, a equação de segundo grau, como você já viu, ela não possui raiz. Então, a única solução que a gente vai ter para essa equação vai ser para a equação 1. Por quê? Porque a equação de segundo grau ela não tem solução real. Porque o delta ele é negativo. Isso a gente já viu nas funções quadráticas. Então, sabendo que a equação 2 não terá raiz, a gente calcula só da equação 1. O nosso x, quem vai ser? Pela fórmula de Bhaskara. É menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. O nosso b é menos 5, aí fica menos 5 mais ou menos a raiz de 1, que foi nosso delta, sobre 2 vezes 1. Quando a gente chega aqui nessa parte, é onde a gente divide para o x' e x duas linhas. Vocês lembram, né? Nosso x' vai ser para esse valor de 1 positivo, que vai ser 5 mais 1 sobre 2 igual a 6 sobre 2 igual a 3. Vai ser a nossa primeira solução. E o x duas linhas vai ser para esse valor de 1 negativo, que vai ficar 5 menos 1 sobre 2 é igual a, é igual a 4 sobre 2, que é igual a 2. Tranquilo? Então, as raízes da nossa equação vão ser esses valores de x' e x duas linhas, e o conjunto de solução fica solução igual a 2, 3. Aí agora o Pedro Henrique, né, ele vai falar mais sobre as inequações e as inequações modulares. Obrigado. E aí galera, beleza? Meu nome é Pedro Henrique e agora a gente vai dar continuidade ao assunto. Eu espero que vocês tenham entendido muito bem os conceitos de função e de módulo de um número real, porque o meu objetivo com vocês é chegar nas inequações modulares. Mas para chegar nas inequações modulares, eu preciso que vocês tenham entendido os conceitos falados pelo Pedro, pelo PV, Pedro Vinícius, porque eu vou precisar desses conceitos e além disso, eu quero fazer uma revisão com vocês sobre inequação, porque a gente vai precisar dessa revisãozinha para chegar às inequações modulares. Beleza, eu vou mostrar para vocês como se resolve uma inequação, como se resolve uma inequação simultânea, que muita gente tem medo, qual é a diferença de uma inequação para uma equação. Beleza? Vamos lá. Do que se trata uma inequação? A inequação, se a gente para pensar, a inequação é um nome estranho, mas ela não é diferente do que já viemos trabalhando com as equações. A equação é uma igualdade que envolve uma ou mais incógnitas, como todo mundo já sabe. Como, por exemplo, 3x igual a 15. Isso é uma equação. A quadrado mais 3 igual a 7. Isso também é uma equação. E para solucionar essas equações, eu preciso encontrar valores de x ou valores de a que satisfaçam essa equação. Ou seja, tornem a igualdade verdadeira. Como, por exemplo, facilmente, de cabeça aqui eu posso dizer para vocês que a solução da primeira equação aqui, do meu primeiro exemplo, é 5. Por que 5? Porque se eu substituir 5 no x, eu vou encontrar que 3 vezes 5 é 15. E isso satisfaz o meu problema. Então, essa equação tem como solução x igual a 5. Beleza? E aqui, essa segunda equação? Facilmente aqui a gente pode dizer que é 2. Por que 2? Porque 2 ao quadrado mais 3 igual a 7, beleza? Então 2 é uma solução da minha segunda equação. Beleza? Isso aqui é a equação. Todo mundo sabe disso já porque a gente trabalha com equação há muito tempo. Mas e as inequações? As inequações elas também são desigualdades que envolvem uma ou mais incógnita. Mas essas desigualdades elas são indicadas pelos seguintes símbolos. O símbolo de maior que, o símbolo de menor que, o símbolo de maior ou igual a ou o símbolo de menor ou igual a. Então, dessa forma, a gente pode entender e interpretar que um membro de uma inequação ele é maior, menor e ou igual a outro. Beleza?
Coisa muito importante aqui para vocês, tenham em mente todos esses símbolos aqui, não confundam eles, não confundam maior que com maior ou igual a, e não confundam menor que com menor ou igual a, beleza? Tenham sempre em mente essa diferença, porque isso é muito importante. Agora, para deixar mais claro, vamos lá, vamos trabalhar com um exemplo. Eu tenho uma inequação aqui. Como é que eu faço para ver essa inequação? Bem tranquilo. 3 vezes x maior que 15. Símbolozinho de x, de maior. O resto é da mesma forma que a gente vinha uma equação. Só que ao invés de falar 3x igual a 15, eu estou falando 3x maior que 15. Beleza? E como é que a gente resolve? Para resolver, mesma coisa, mesmo princípio de resolução de uma equação. Pego tudo que tem x de um lado e pego tudo que tem x do outro. Nesse caso aqui, passo o meu 3 dividindo, divido 15 por 3 e encontro o conjunto de solução dessa equação aqui, x maior que 5. Aí a gente já começa a entrar nas diferenças entre uma inequação e uma equação. Nas inequações, o que a gente vai ter vai ser conjuntos de soluções. O que é um conjunto de solução? Diferente de uma equação, que a gente tem um resultado, nas inequações nós vamos ter uma gama de números que vão ser resultados dessa inequação. Como, por exemplo, aqui de forma algébrica, eu mostrei para vocês, eu provei para vocês que o conjunto de solução dessa inequação aqui é x maior que 5. Então, isso quer dizer que qualquer valor de x aqui que eu substitua, desde que esse valor seja maior que 5, eu vou provar a igualdade, essa desigualdade. Eu vou estar provando essa desigualdade para vocês. E como é que eu faço essa comprovação? Como, por exemplo, se eu substituo 6 aqui, 6 é maior que 5. Então, na teoria, o 6 deve ser uma solução dessa equação. E de fato é, porque 3 vezes 6 é 18, e 18 é maior que 15. Beleza. Mas e aí se eu substituo um valor menor que 5, como por exemplo 1? 3 vezes 1 é 3, e 3 é menor que 15. Não é maior que 15. Por isso que o 1, o 2, ou até mesmo o 3 ou o 4 não estão incluídos no meu conjunto de solução. Beleza? E como é que eu posso representar esse conjunto de solução dessa equação? Eu posso refazer isso aqui de uma forma bem simples. A gente traz um eixo x, marca na reta real o valor do 5 e representa daqui pode ser um tracejado, pode ser uma linha contínua. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que para todo valor de x maior que 5, aquela desigualdade ela é verdadeira. Aí, uma coisa muito importante aqui é por que tem uma bolinha aberta no meu 5. Essa bolinha aberta está aqui porque o 5 não está incluído. Por que o 5 não está incluído? Porque se vocês olharem lá, a inequação é 3x maior que 15. Eu não estou dizendo que é maior ou igual. Se fosse maior ou igual, o meu conjunto de solução seria x maior ou igual que 5. Aí beleza, o 5 estaria incluído, porque seria maior ou igual. Mas como não é maior ou igual, é maior, o 5 não está incluído, então eu coloco uma bolinha aberta nele. Beleza? E aí, ressaltando para vocês, de novo. Aqui no caso, nós estamos trabalhando uma inequação. Então, na inequação nós temos um conjunto de solução. Conjunto de solução esse aqui, que no caso é x maior que 5. Beleza? Agora aqui, vamos lá, uma observação muito importante. Vamos trabalhar com a seguinte equação. 5 menos 2x é maior ou igual que x menos 10. Vamos tentar resolver essa equação. Pego tudo que tem x de um lado, pego tudo que não tem x para o outro. Beleza? Fico com menos x menos 2x maior ou igual que menos 5 menos 10. Então, menos 3x maior ou igual que menos 15. Beleza? Mas agora, eu quero tornar isso daqui positivo. Da mesma forma que eu poderia fazer com uma equação. Como é que eu faço isso? Eu posso multiplicar ambos os lados por menos 1. Vocês concordam comigo? Isso não vai alterar o valor, o resultado. Mas, no caso da inequação, quando eu multiplico uma inequação por menos 1, eu inverto o sinal da inequação. Como, por exemplo, aqui era menos 3x maior ou igual que menos 15. Multipliquei ambos os lados por menos 1. Automaticamente eu tenho que inverter esse sinal de maior ou igual para menor ou igual. Se fosse maior, eu inverteria para menor. Se fosse menor, eu inverteria para maior. Beleza?
Por quê? Por que a gente faz isso? A gente faz isso para manter o verdadeiro significado da inequação. Mas como é que sim manter o verdadeiro significado da inequação? Veja isso. Se eu tenho uma inequação, eu digo que 3 é maior que menos 5. De fato, 3 é maior que menos 5. Se eu multiplicar isso aqui por menos 1, eu vou ficar com menos 3 maior que 5. Vocês concordam comigo que isso aqui está errado? Porque menos 3 não é maior que 5. Menos 3 é menor que 5. Então isso não é verdade, porque 5 é maior que menos 3. Então, para manter o verdadeiro significado da inequação, quando a gente multiplica uma inequação por menos 1, a gente tem que inverter o sinal, beleza? Tenham isso em mente. Aqui é uma representação gráfica do exemplo mostrado anterior. É a representação gráfica dessa solução aqui, x menor ou igual que 5. Da mesma forma que eu representei lá para x maior que 5, eu estou representando aqui a solução x menor ou igual que 5. Olha aqui a importância da bolinha. A bolinha está aqui presente. Por quê? Porque o 5 está incluído. Beleza? Agora aqui, outra forma da gente representar esse conjunto de solução, eu posso escrever que S de solução é igual a x pertencente aos reais. Eu estou dizendo que o valor de x, um dos valores de solução dessa equação é um valor de x que pertence aos reais, tal que x é menor ou igual que 5. Beleza? Isso aqui é uma segunda forma de representar isso aqui. Eu posso tanto representar dessa forma quanto dessa. Agora, vamos ver as inequações simultâneas. Isso aqui é uma coisa que muita gente se assusta, mas eu vou mostrar para vocês como é bem tranquilo. É como se fosse um sistema de equações, só que aqui é um sistema de inequações. Lembram que num sistema de equação, a gente tem que encontrar valores que satisfaçam tanto a equação de cima quanto a equação de baixo? Aqui é a mesma coisa. A gente vai ter que encontrar valores que satisfaçam tanto a inequação de cima quanto a inequação de baixo. E depois nós vamos fazer a interseção desses dois valores, beleza? Então vamos lá. Inequações simultâneas são aquelas que precisamos resolver mais de uma inequação. E ao mesmo tempo, a solução será o conjunto das soluções de cada inequação. Como por exemplo, eu tenho aqui um sistema de duas inequações, 3x mais 2 maior ou igual que 5x menos 2, e 4x menos 1 maior que 3x menos 4. Beleza? Vamos lá. Como é que a gente faz isso? A primeira coisa que a gente tem que fazer é separar essas inequações. Eu pego a primeira inequação e pego a segunda inequação. Coloco uma no lado, uma do outro. Faço a solução algébrica, como eu mostrei anteriormente, bem tranquilo. Tudo que tem x para um lado, tudo que não tem x para o outro, resolvo. Aqui nesse caso, eu tenho 3x mais 2 maior ou igual que 5x menos 2. Faço minhas continhas, cheguei que o conjunto de solução da primeira inequação é x menor ou igual que 2, beleza? Esse aqui é o conjunto de solução da primeira inequação. Faço isso para a segunda também, 4x menos 1 maior que 3x menos 4. Chego no conjunto de solução da segunda inequação, x maior que menos 3. Agora, nós temos dois intervalos. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a interseção deles, ou seja, nós vamos combiná-los e verificar quais números pertencem a ambos. Como fazemos isso? Pegamos a reta real, que é conjunto de solução da minha primeira inequação, que são valores de x maiores que menos 3, maiores que menos 3, o 3 não está incluído, e pegamos a reta real, que é solução da outra inequação, que são valores menores ou igual que 2. O 2 está incluído, por isso bolinha fechada. Como é que eu faço a interseção? Muito simples. É como se eu fizesse um ligamento. Eu vou lá em cima na minha primeira reta real, conjunto da solução, trago o menos 3 para a minha interseção, trago o 2 da segunda solução para a minha interseção, e aí eu vou, basicamente, é como se eu fizesse uma rachura, eu estou marcando a interseção entre os dois conjuntos, que é essa parte daqui com essa parte rosa daqui, e surge essa interseção. Lembrando que, como o menos 3 não está na solução da primeira equação, com certeza ele não vai estar na interseção. Mas o 2 está na solução da segunda.
assim como está na solução da primeira. Por isso que o 2 está com bolinha fechada e o menos 3 está com bolinha aberta. Beleza? Essa interseção ela mostra que os dois intervalos têm uma solução em comum. E essa é a solução do nosso problema. A gente pode solucionar também mostrar essa solução da seguinte forma. Eu posso escrever, assim como eu fiz anteriormente, que o conjunto solução S é igual a x pertencente aos reais, mas dessa vez o meu valor de x vai ter que ser maior que menos 3 e menor ou igual que 2. Muito atento aos sinais da desigualdade. Então, eu estou afirmando que valores reais entre menos 3 e 2, com o 2 incluído, com exceção do menos 3, são as soluções do sistema. Beleza, vocês viram como é tranquilo? Não é uma coisa difícil. E agora, pessoal, dando continuidade aos nossos estudos, finalmente a gente chega nas inequações modulares. Beleza? Fizemos toda essa revisãozinha de inequação para chegar aqui. E aí, do que se trata uma inequação modular? As inequações modulares são todas as relações de desigualdade em que a incógnita se encontra dentro de módulos. Essas inequações podem ser resolvidas facilmente desde que se conheça o conceito de um módulo de um número real. Por isso que eu disse que era muito importante que vocês tivessem na cabeça o conceito de módulo de um número real. E, feito a revisão de inequação, é muito importante que vocês também entendam os conceitos da inequação. Como, por exemplo, nós temos um módulo de x maior ou igual que menos 3. De diferença da inequação para uma inequação modular, a única coisa é que a incógnita está sobre o módulo, beleza? Aí agora nós temos inequação modular. Isso aqui é um exemplo de uma inequação modular. Módulo de x maior ou igual que menos 3. E qual seria o conjunto de solução para essa inequação modular? Vamos parar e pensar um pouco. Essa expressão está requisitando para a gente nada mais nada menos do que possíveis valores de x cujo módulo sejam maiores ou iguais a menos 3. Maiores ou iguais. Sinalzinho de maior ou igual. E se o módulo de qualquer número real resulta sempre em valores maiores ou iguais a zero, da definição de módulo de um número real, por isso que eu disse para vocês terem essa definição em mente, não é lógico. Não parece ser lógico a gente dizer que qualquer valor de x que eu substitua aqui vai gerar resultados maiores ou iguais que menos 3. Como, por exemplo, 5. O módulo de 5 é 5, então 5 é maior que menos 3. Mas, da mesma forma, o módulo de menos 5 é 5. Então, 5 ainda continua sendo maior que menos 3. Então, qualquer valor que eu jogar aqui real vai está sendo parte do meu conjunto de solução dessa equação modular. Beleza? E isso aqui, vocês vejam como foi uma interpretação simples. Da minha interpretação, eu cheguei na conclusão de que o conjunto de solução dessa equação modular é os reais, porque qualquer número real pode satisfazer essa desigualdade. Beleza? Agora vamos ver a seguinte equação modular. Módulo de x menor ou igual que menos 3. Agora nós temos um menor ou igual. Essa foi a única diferença. E então, da mesma forma que a anterior, vamos analisar. Essa expressão ela pede que nós busquemos valores de x cujo módulo seja menor ou igual a menos 3. Beleza? Mas vocês acabaram de aprender que não existem valores de x no qual o módulo seja menor que zero ou negativo. Existe módulo zero, mas não existe valor de módulo menor que zero ou negativo. Então, fazendo aqui uma interpretação, eu posso afirmar que não existe número real que satisfaça essa desigualdade, essa equação modular. Assim como nenhum valor real consegue satisfazer essa equação, eu posso simplesmente afirmar que o conjunto de solução dela é o famoso conjunto vazio, que eu posso representar da seguinte forma. Beleza? Solução, S de solução igual conjunto vazio. Nenhum número real consegue satisfazer essa equação. Por quê? Porque não existem valores de x nos quais o módulo seja menor que zero ou negativo. Agora, o terceiro exemplo.
Se a gente olhar rapidamente e pensar no exemplo anterior, a gente pode considerar que, como temos um sinal de menor, a gente poderia assim parar e pensar, poxa, isso aqui não tem solução. O conjunto de solução disso aqui é o conjunto nulo. Não existe solução disso aqui. Mas aí que está o perigo. Porque o sinal aqui é menor ou igual. Eu estou dizendo que módulo de x é menor ou igual que zero. Então, isso daí oferece duas opções para a gente. Ou a gente encontra valores de x cujo módulo seja menor que zero, ou nós encontramos valores de x cujo módulo seja igual a zero. Por quê? Porque o símbolo me permite, ele é de menor ou igual. Isso significa que o nosso conjunto de solução será um conjunto unitário. Que conjunto unitário é esse? Um conjunto que possui apenas um único elemento, o zero, porque o zero é o único número que satisfaz isso daqui, porque o módulo de zero ele é igual a zero. Qualquer outro valor que eu jogar aqui, o módulo não vai ser menor ou igual que zero, apenas o zero. Por isso, o zero é conjunto de solução dessa minha equação, beleza? Na equação modular. Eu posso afirmar para vocês que as inequações modulares elas se dividem em casos. E são basicamente 4 casos. Isso aqui é quase como se fosse um macete. Eu não diria que é um macete, porque existe uma lógica muito grande por trás. E se vocês fizerem 2, 3 exercícios, vocês vão perceber essa lógica rapidamente. Vamos lá. Se a gente considerar um número real a maior que zero, nós vamos ter 4 tipos de inequações. O primeiro tipo seria do x menor que a. O segundo tipo seria do módulo de x menor ou igual que a. O terceiro tipo seria do módulo de x maior que a. E o quarto e último tipo, o módulo de x maior ou igual que a. Beleza? Se atentem a uma coisa, estou dizendo que a é maior que zero. Vocês vão entender o porquê que eu estou frisando isso. Então, o conjunto de solução do meu primeiro tipo de inequação vai ser um valor, vão ser valores de x que estejam entre menos a e a, sem incluir a ou menos a e o a, porque o sinal é de menor. No segundo caso, vão ser valores que estejam entre menos a e a, com menos a e a incluídos, por causa do meu sinal de igual, permite isso. No terceiro caso, para módulo de x maior que a, o meu conjunto de solução vão ser valores de x menores que menos a ou maiores que a. Beleza? E no quarto e último caso, o meu conjunto de solução vai ser de valores de x menor ou igual que menos a e valores de x maiores ou igual que a. E eu posso representar eles graficamente da seguinte forma. Aqui os valores entre menos a e a, aqui os valores entre menos a e a, com menos a e a incluídos, aqui valores menores que menos a, maiores que a, menores ou igual que menos a, maiores ou igual que a. Beleza? Esses são os 4 tipos. A partir desses 4 tipos, nós solucionamos qualquer inequação modular. Vou mostrar isso para vocês agora. Como, por exemplo, primeiro caso de inequação modular. Qual seria a solução para essa inequação? Módulo de x menor que 3. Beleza? A primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente tem que verificar se o que está do lado direito da inequação é maior que zero. 3 é maior que zero. Então, beleza. Eu posso usar esses 4 casos. Se 3 não fosse maior que zero, a partir daí eu já diria que o conjunto de solução da minha equação seria o conjunto dos números vazios, como eu provei anteriormente para vocês, aqui é o exemplo. E aí a gente precisa encontrar possíveis valores de x cujo módulo seja menor do que 3. Módulo de x menor que 3. Onde é que isso aqui se encaixa nos meus casos anteriores? Se encaixa no meu primeiro caso, concordam? Então, eu vou encontrar valores que estejam entre menos a e a. A, nesse caso, é menos 3. É 3, desculpa. Então, o meu conjunto de solução dessa equação aqui são valores de x que estejam entre menos 3 e 3. Qualquer valor de x entre esses números, sem tê-los incluído, por isso a bolinha aberta, porque o sinal é de menor, não menor ou igual, satisfazem a minha equação. Eu posso tanto representar dessa forma, na reta real, como posso representar nessa forma daqui, no formato escrito, dizendo que o meu conjunto de solução são valores de x pertencentes aos reais, tal que x é maior que menos 3 e menor que 3, beleza?
Bem simples, né? Vocês viram? E agora? Agora parece que complicou um pouco mais, mas vocês vão ver que não existe complicação. É extremamente simples também. Eu quero achar o conjunto de solução da inequação módulo de x mais 2 menor que 5. Dessa vez, nós temos um sinal de desigualdade de menor em relação ao módulo, e a nossa inequação se encaixa no primeiro caso, da mesma forma que o exemplo anterior. Ou seja, sua solução só pode estar dentro dos limites de A e menos A. Uma coisa que eu esqueci de falar, a gente tem que verificar se o lado direito é maior que zero. 5 é maior que zero, então beleza, posso aplicar lá meus casos. Para que o módulo da expressão algébrica x mais 2 resulte em valores menores do que 5, que é o que eu quero, vocês concordam comigo que a expressão algébrica x mais 2, como um todo, ela deve resultar em valores que fiquem entre menos 5 e 5? O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que essa expressão algébrica aqui, para a minha inequação modular ser verdadeira, essa expressão algébrica que está aqui dentro tem que resultar valores que fiquem entre menos 5 e 5, porque dessa forma o módulo desse valor vai resultar num valor menor que 5. Aí a minha inequação vai ser verdadeira. E aí, beleza, como é que eu faço isso algebricamente? Como é que eu chego nesse valor algébrico? Eu pego a minha expressão algébrica que está dentro do módulo, que é x mais 2, e eu posso usar as inequações, eu posso transformar isso numa inequação para encontrar valores de x mais 2 que estejam entre menos 5 e 5. Basicamente, eu estou transformando isso aqui numa inequação. Estou dizendo que menos 5, que x mais 2 tem que ser maior que menos 5 e menor que 5. Formei uma inequação com o que eu acabei de dizer. E vou resolver ela. Basicamente, eu passo o 2 que está somando aqui para os extremos, subtraindo. Ou, da mesma forma, eu posso interpretar que eu somei menos 2 em todos os termos. Aí, menos 5, menos 2, somando menos 2 aqui no termo, eu corto 2 com 2, e 5 menos 2. Então, eu vou encontrar que o valor de x, para satisfazer aquela inequação, os valores de x eles têm que estar entre menos 7 e 3. Isso quer dizer que x tem que ser maior que menos 7 e menor que 3. Faço a representação na minha reta. Represento menos 7, represento 3, bolinha aberta no menos 7, bolinha aberta no 3. Por quê? Porque os sinais são de menor. Não estou incluindo o igual. E represento da segunda forma. Faço que a solução é igual a x pertencente aos reais, tal que x é maior que menos 7 e menor que 3. Beleza? Vocês viram como é tranquilo de resolver uma inequação desse tipo? Bem simples. E agora? O que eu fiz aqui basicamente foi inverter o sinal. Agora eu estou com uma expressão algébrica dentro do meu módulo, mas eu estou trabalhando com um sinal de maior ou igual. Aí vai ter uma coisinha diferente. Novamente, a gente pode seguir tranquilo com o método, porque 4 é um valor maior que zero. Então, beleza. Primeira condição lá dos nossos 4 casos está atendida. Mas, dessa vez, o sinal da desigualdade é diferente. Ele é maior que. Então, agora, a nossa desigualdade, a nossa inequação, ela se encaixa na quarta consequência, lá das que eu mostrei anteriormente. E pela definição de um módulo, a solução dessa inequação modular aqui ela está além dos limites de A e menos A. O que é além dos limites? É que a solução dessa equação vai ser valores maiores que A e valores maiores ou igual que A, ou valores menores ou iguais que A. E aí, beleza. Portanto, o valor que está dentro do módulo, ele poderá pertencer tanto à região anterior ao menos 4, quanto à região superior ao menos 4. Estou dizendo que essa expressão algébrica aqui tem que me resultar valores maiores ou iguais que 4 ou valores maiores ou igual que menos 4 para satisfazer a minha inequação modular. E aí como é que eu chego algebricamente a esse conjunto de solução? Bem simples. Eu vou montar duas inequações que satisfazem a inequação modular anterior. Como é que eu faço isso? A minha primeira inequação vai ser x menos 1, que é a expressão algébrica que eu tenho aqui dentro, menor ou igual que menos 4,
E a minha segunda inequação vai ser x menos 1 maior ou igual que 4. De onde é que eu estou tirando isso? Eu estou tirando isso dos 4 casos que eu mostrei para você anteriormente. Eu estou trabalhando aqui no quarto caso. O quarto caso são valores menores ou iguais que menos a e valores maiores ou iguais que a, beleza? Monto minhas duas inequações, x menos 1 menor ou igual que menos 4, x menos 1 maior ou igual que 4, resolvo as duas. Na primeira inequação, eu chego que o conjunto de solução é x menor ou igual que menos 3. E na segunda, eu chego que o conjunto de solução é x maior ou igual que 5. Então, a solução da minha inequação vão ser valores de x pertencentes aos reais, tal que x seja menor ou igual que menos 3, ou x seja maior ou igual que 5. Beleza? Viram como é simples resolver uma inequação desse tipo? Bem tranquilo. Divide em duas, encontre os valores, traço na minha reta real ou faça a representação dessa forma. E aí, beleza. Agora nós temos um último caso que eu quero mostrar para vocês, que seria, entre aspas, o caso mais complicado, mas vocês vão ver que não é complicado. Com tudo que eu mostrei para vocês até agora, tudo que vocês aprenderam, vocês vão fazer tranquilamente. Resolver duas inequações modulares ao mesmo tempo é muito simples, desde que separemos as expressões acima em duas, beleza? Nós vamos pegar isso aqui e dividir em duas inequações. Feita a separação, é só a gente desenvolver todo o método que a gente utilizou para cada uma das inequações. E no final a gente vai realizar a interseção entre os dois conjuntos de soluções encontrados. Beleza, falei, pareceu simples falando, mas como é que a gente vai fazer isso na prática? Na prática é o seguinte, vamos lá, a minha equação é essa. 4 é menor que módulo de x mais 1 menor que 6. Ou seja, módulo de x mais 1 maior que 4 menor que 6. Pego essa equação, divido em duas. Minha primeira equação vai ser x mais 1 maior que 4. E minha segunda equação vai ser x mais 1 menor que 6. Beleza? Dividi em duas, né? Agora eu vou encontrar o conjunto de solução dessa equação, vou encontrar o conjunto de solução dessa equação e depois eu vou fazer a interseção. Felizmente, o valor numérico que se encontra do lado direito de ambas as equações é maior que zero. Então eu posso usar aqueles 4 casos lá que eu mostrei para vocês anteriormente. E olhando o sinal de desigualdade de cada uma delas, a gente percebe que na primeira é maior em relação ao módulo e na segunda é menor em relação ao módulo. Então isso significa que elas se encaixam respectivamente no terceiro e na primeira consequência, lá dos 4 casos que eu mostrei para vocês. Para o primeiro caso, pegando o primeiro caso, é fato que aqui, se a gente parar e observar, a expressão x mais 1, ela poderá pertencer tanto à região anterior ao menos 4, como à região superior ao 4, da consequência do módulo que eu mostrei lá para vocês anteriormente, beleza? Então, o meu valor algébrico de x mais 1 vai ter que me resultar em valores menores que 4, menores que menos 4, e valores maiores que 4. Da mesma forma como a gente fez anteriormente, a gente resolve essa inequação tranquilamente, montando duas inequações a partir dela, como feito no exemplo anterior. Pego o meu x mais 1, transformo na primeira inequação, quero descobrir valores de x mais 1 menores ou iguais que menos 4, perdão, aqui tem um sinal de menos, e pego os valores de x mais 1 e somo a x mais 1 e quero encontrar os valores de x mais 1 maiores que 4. Resolvo a minha primeira equação, encontrei valores de x menor que menos 5. Resolvo a segunda equação, encontrei valores de x maior que 3. Beleza, isso daqui é o conjunto solução da primeira inequação. Primeira inequação que é essa daqui, módulo de x mais 1 maior que 4. Esse é o conjunto de solução da minha primeira inequação, beleza? Agora vou para a segunda inequação. A segunda inequação é módulo de x mais 1 menor que 6. Aqui a gente tem que a expressão x mais 1 ela só pode pertencer à região que se localiza entre menos 6 e 6. Então, basicamente, nós temos que encontrar os valores algébricos dos valores da expressão algébrica
de x mais 1 que satisfaçam essa equação, que estejam entre menos 6 e 6. X mais 1 tem que resultar um valor entre menos 6 e 6, beleza? A gente resolve tranquilamente, como mostrado num exemplo anterior, montando uma inequação que me dê valores algébricos que estejam entre menos 6 e 6. Montei minha inequação, menos 6 menor que x mais 1 menor que 6, somo menos 1 a todos os lados da equação, para deixar somente x aqui no meio. Então eu chego que x tem que ser maior que menos 7 e menor que 5. Isso me resulta nesse conjunto de solução para a segunda equação. Beleza? Agora eu tenho conjunto de solução da primeira equação, conjunto de solução da segunda equação. Basicamente, a partir daqui, aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a interseção. Já temos a representação geométrica do resultado de cada uma das nossas equações modulares. Assim, agora, basta a gente representar uma reta embaixo da outra e, na sequência, nós vamos realizar a interseção dos dois conjuntos de solução. Lembrando que só farão parte da interseção entre os dois conjuntos as regiões de valores de x que forem comuns às duas soluções simultaneamente. E aí, beleza, vamos lá. Peguei a primeira reta, a primeira solução dizia que os valores de x têm que ser menores que menos 5 ou maiores que 3. E a segunda solução me disse que os valores de x têm que ser maiores que menos 7 e menores que 5. O menos 5, o 3, o 5 e o menos 7 eles não estão inclusos, por isso a bolinha está aberta devido aos sinais. E aí, beleza, tracei a terceira reta, agora eu só quero interseção. Eu quero o que está em comum entre um e o outro. Represento os meus extremos, que são o menos 7, o menos 5, o 3 e o 5 na minha reta real de interseção. E faço a representação da interseção, que está marcada de vermelho. É a interseção das duas retas. Então, da imagem acima, vocês percebem que somente os valores de x que se situam entre menos 7 e menos 5 e entre 3 e 5 sem incluí-los, podem satisfazer a inequação simultânea, que era a equação simultânea inicial, que a gente acabou de resolver de forma bem tranquila. Então, o meu conjunto de solução são valores de x que pertencem aos reais, tais que esses valores sejam maiores que menos 7 e menores que menos 5, ou maiores que 3 e menores que 5. Viram? É bem tranquilo. Para vocês resolverem uma inequação modular simultânea, vocês só precisam desses conceitos que eu mostrei para vocês anteriormente. Beleza? Era isso, galera, que a gente tinha para a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu desejo uns ótimos estudos. E qualquer dúvida que vocês tenham, podem perguntar para mim, para o PV ou para qualquer pessoa do PET Ambiental, beleza? Nós vamos disponibilizar junto com a aula um Google Forms com alguns exercícios para vocês resolverem. E junto com esses exercícios, eles vão contar com presença da aula, beleza? Valeu pela atenção e bons estudos!